Todo ser humano é um universo em miniatura. Saudação e agradecimento. Esta é uma palavra de agradecimento e reconhecimento a todos vocês que têm acompanhado o Novo de Deus desde janeiro, quando esse trabalho teve início. E que a graça e a paz do nosso Pai Celestial e também do nosso Senhor Jesus, o Messias, o Cristo, seja sobre todos vocês. Meu desejo é que por meio dessa mensagem, a minha gratidão a Deus por cada um de vocês seja expressa, assim como é tão somente justo, pois a fé de vocês tem crescido muito e a participação de cada um de vocês tem aumentado cada vez mais. O que cria em mim um forte sentimento de que o novo de Deus é relevante, e não somente para Deus, que deve ser considerado em primeiro, independente do reconhecimento humano, mas o novo de Deus também é relevante para vocês. E a participação de vocês certamente é muito relevante para mim. Eu sei muito bem que vocês têm sofrido injustiças e que a conjuntura atual da sociedade paga o bem com o mal e paga com desrespeito e humilhação aqueles que são determinados e cheios de potencial, simplesmente quando estes amam a Deus e não desejam compactuar com a malícia do mundo. Assim como é tão somente justo, tribulação virá sobre os seus opressores. Não tenho dúvidas de que eu não apenas sofro com cada um de vocês, mas que devemos ter orgulho, pois que não sofremos em vão, mas antes sofremos por amor ao reino dos céus. Em semelhante sentimento, Paulo, apóstolo dos gentios, escreveu aos cristãos da Tessalônica, de maneira que nós mesmos destacamos vocês entre as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança na fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Veja que o apóstolo Paulo considera que sofrer pelo Evangelho é motivo de dignidade e orgulho, e ainda mais tendo em vista que os tessalonicenses eram uma congregação gentílica. Então, nesse sentido, o apóstolo amado se diz orgulhoso deles, pois que a perseverança deles em meio à opressão dos perseguidores da igreja era tanta que isto servia como prova irrefutável da dignidade dos gentios e da veracidade da conversão deles no Filho de Deus. Pois a grande maioria deles, se não quase todos, não eram judeus, o que significa que poderiam escapar da perseguição com facilidade. Porém, isso não significa que o sofrimento por si só possa dignificar o homem, mas é o sofrimento do justo, que persiste em buscar a face de Deus, mesmo quando a sociedade o discrimina por isso, que qualifica uma forma peculiar e distinta da justificação no Messias, pois nos fazemos participantes das suas dores, as próprias dores que retiram o pecado do mundo. Isso não é diferente nos nossos dias, no que somos considerados dignos do reino dos céus, pois também nós temos suportado boicote e afronta por causa do Filho de Deus. Mas nem por isso os que perseguem o povo de Deus ficarão sem castigo. Por essa razão escreveu o apóstolo: assim como de fato é justo diante de Deus que o Senhor dê tribulação como recompensa para aqueles que vos oprimem. Mas para todos aqueles que, assim como vocês, que são oprimidos, o apóstolo intercede para que venha o alívio na pessoa do Messias. Por isso, fiquem firmes na convicção de que o Filho de Deus está para se manifestar, e desde os céus e junto dos anjos, e com poder e glória.
E nesse dia, Deus se vingará daqueles que não o reconhecem, pois que estão satisfeitos com a malícia de Belial, e por isso não acatam o Evangelho. E já no presente século, seremos contemplados e visitados pela nossa fé no Senhor. Porém, ainda mais naquele dia que virá, pois quando o Messias vier para ser glorificado nos seus santos, ele mesmo se fará resplandecente, como metal que fulgura, e admirável nos faremos com ele, todos os que creem, pois cremos no testemunho dos santos que a nós tem sido transmitido. E recebemos o Filho de Deus, pois que desprezamos a Belial. Mas os malignos nesse dia cairão, em perdição eterna, e longe da face do Senhor. Assim como é tão somente justo, tribulação virá sobre os seus opressores. Assim também, todos sabemos o que é certo, pois Deus dará conhecimento a todo homem, para que ninguém fique de fora do julgamento divino, e saberemos cada vez mais aquilo que é justo na face de Deus, e com dificuldades viverão aqueles que hoje cuidam ter benefícios por meio do mal. A vida após a morte é o princípio mais elementar de toda expressão judaico-cristã que se possa assumir, pois que ao morrer seremos separados do corpo que passa a se decompor, mas a nossa alma é preservada no paraíso junto do Filho de Deus. Ali aguardamos o dia do juízo, no qual todos teremos que responder por tudo quanto temos feito em vida. Porém nós que recebemos o Filho de Deus e abandonamos o pecado, esperaremos o galardão, a recompensa que teremos nele, pois assim como ele se levantou dos mortos, nossa alma também será reunida ao corpo que foi sepultado. E assim que essa reunião ocorrer, estaremos vivos novamente no corpo, que será transformado e feito transcendente para ter acesso às recompensas do porvir. Esse último estado será alcançado por todo ser humano, no que seremos semelhantes aos anjos. Porém os opressores nesse dia serão tomados de pavor, pois o destino perpétuo da alma deles será retornar ao corpo dos seus pecados, e a sua ressurreição será terrível e vergonhosa. Esse aspecto, ora de glória, ora de infâmia, será sem volta e sem modificação, no que o juízo final da alma é chamado de inferno para uns e de céus para outros, mas todos, conforme nossas presentes escolhas, perpetuaremos o nosso destino. Assim como é tão somente justo, tribulação virá sobre os seus opressores. Por essa razão, as práticas de sepultamento e de preservação dos restos mortais foram transmitidas até os nossos dias, por meio da tradição judaico-cristã, pois que os antigos demonstravam, por meio de tais práticas, respeito e expectativa de que um dia o homem retornará ao corpo. Na verdade, a importância alegórica da preservação do corpo é tão significativa que está escrito que Satanás argumentou pela posse do corpo de Moisés, logo após sua morte, pois nesta solicitação está implícita a acusação pelas supostas culpas de Moisés, para que ele não pudesse ressuscitar para o bem. Nesse sentido, a epístola de Judas, não o traidor, mas o apóstolo fiel do Senhor, descreve uma disputa mística que ocorreu na região dos Ares, pois que Deus levantou um agente angelical para interceder por Moisés, e este subiu à corte celestial para disputar os direitos de sepultamento de Moisés e o seu direito à ressurreição em justiça, assim como está escrito: nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas antes disse: que o Senhor te repreenda, ó Satanás, que o Senhor te repreenda.
Por essa razão, cristãos e judeus não deveriam se desfazer do corpo por meio da cremação, como um sinal de reverência e boa-fé para com o dia da ressurreição. Muito embora é evidente que as condições de preservação do corpo falecido não podem impactar as condições da ressurreição em absoluto, no que esse assunto se limita ao respeito e ao decoro, sem atribuição exaustiva da importância salvícia. Assim como é tão somente justo, tribulação virá sobre os seus opressores. Nesse sentido, o novo de Deus continuará a interceder por vocês, de forma angelical, refutando os agentes da acusação que estão no mundo invisível, contra os quais nós nunca devemos deixar de repreender no nome do Mashiach. Que o Senhor te repreenda, ó Satanás, que o Senhor te repreenda. Beshem Yeshua HaMashiach. Saudação e agradecimento. O Senhor jurou a Davi, o Senhor jurou a Davi, e não voltará atrás. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no seu trono. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, e assim o disse: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois que o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Fartarei de pão os seus necessitados. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu Mashiach. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a coroa. Que você tenha uma semana abençoada. Yivarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panavelecha viruneka. Issa Adonai panavelecha veassam lecha shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. No nome de Yeshua, o Messias. Amém. Eu sou Rafael Diniz de Souza e eu gostaria de te apresentar o meu estudo bíblico Livrai-nos de todo o mal.